Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 206. Very good! Muito bem! Que maravilha! Hoje nós iremos falar sobre o contato de Chico Xavier com um ser extraterrestre. Um ser que é responsável pelas frotas que chegam até as cercanias da Terra. Vamos falar desse contato, como ele aconteceu. Iremos analisar algumas coisas advindas desse contato. Coisas importantes para nós. Muito bem, antes disso, muitas pessoas, principalmente espíritas, podem, na verdade, estranharem a nossa argumentação. Contato do Chico Xavier com seres extraterrestres ou esse ser extraterrestre? Como isso? Que história é essa, Nelson? Eu sou espírita e nunca vi nada disso. Primeiro de tudo, para você que é espírita, como eu sou espírita também. Primeiro de tudo, Chico Xavier publicou 491 obras. Repetimos, 491 obras. Você já leu todas? Conhece todas as obras de Chico Xavier publicadas? A maioria dos espíritas não. Tenha certeza disso. Há obras extraordinárias que a maioria dos espíritos não vão ler nesta presente encarnação. Obras do Chico Xavier. 491 obras. Porque quando ele desencarnou em 2002, as obras eram em torno de 404, 417. Mas depois, o grande Geraldo Lemos Neto, ele acabou computando, registrando, reeditando e editando algumas obras que estavam que não tiveram tido a oportunidade de serem editadas e etc. Então chegou hoje ao número de 491 obras. Então é uma obra muito vasta, muito rica do próprio Chico Xavier. Muito bem. Então Chico Xavier teve com um ser extraterrestre. Quem fala isso é o Geraldo Lemos Neto. Geraldo, que era chamado pelo Chico Xavier de Geraldinho. E Geraldo, como teve acesso aos documentos pessoais de Chico Xavier, pois Chico Xavier confiou documentos de suma importância ao Geraldinho. E Geraldo conversou com o Chico Xavier em inúmeras ocasiões, tiveram um relacionamento muito próximo, muito íntimo, eram parentes, etc. Então, Geraldo teve realmente esse privilégio de ter um contato estreito com o Chico Xavier. Talvez não tenhamos fontes mais seguras, mas nós, como conhecemos o trabalho de Geraldinho, então nós estamos bastante empolgados para fazer esse CADEF a respeito do Chico Xavier. Segundo Geraldinho, então, o Chico Xavier, ele teve contato. Chico contou para ele. Ele chegou até Chico, Geraldinho chegou até Chico e questionou Chico a respeito de seres extraterrestres. E Chico contou para Geraldo que ele saiu, foi até uma região em Júpiter, em uma das luas de Júpiter, para ser mais preciso, sabendo que Júpiter tem 60 luas. Então foi até uma das luas de Júpiter e lá então havia uma nave de tamanho indescritível, algo extremamente mágico. Inclusive diz Geraldo, que Chico Xavier falou para ele, que essa nave era mais ou menos, para vocês terem uma ideia da dimensão, mais ou menos do tamanho da Lua, do nosso satélite natural, a Lua. Então vocês notam aí o tamanho dessa nave. E esse ser que era comandante, que comandava a nave, tanto faz o nome, tá? Vamos falar Ashtar Sharam, que é o mais conhecido. Este ser, ele trabalhava sob o comando de Jesus e do Cristo
do Cristo do sistema solar, porque o sistema solar é governado por um Cristo, um ser de envergadura espiritual. Para nós não tem como precisar isso. Então temos esse Cristo que trabalha, que gere no sentido de governar o sistema solar, e Jesus e algumas outras entidades, que é uma assembleia. Inclusive isso está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Nós vemos então que Jesus faz parte dessa pleia de espíritos evoluídos, e esse comandante, ele trabalhava sob digamos, o consentimento de Jesus Cristo. Por isso que a Terra está protegida, a Terra tem toda uma proteção. Não é todos os seres que podem visitar a Terra. Para vocês terem uma ideia, a própria ufologia clássica já acabou catalogando mais de 100 espécies extraterrestres, raças, mais de 100. Então nós estamos cercados por raças mesmo, por raças de todas as instâncias do universo. E Chico Xavier então teve a oportunidade de conversar. E é uma nave, Chico falando que é uma nave de tamanho descomunal, do tamanho da Lua mais ou menos. E dentro da nave havia outras pequenas naves, daí a razão de uma nave mãe. E Chico ficou, claro, embevecido com a experiência. Então Chico esteve realmente em contato com esse ser, segundo Geraldinho, que nós admiramos tanto o trabalho e temos bastante inclinação e razões de sobejo para acreditar nessas argumentações. Muito bem, além do que, como dissemos, não conhecemos as obras do Chico Xavier. 491 obras, meu caro. Você vai passar a sua vida estudando Chico Xavier e mesmo assim não vai conseguir. Muito bem. E além do que, ele contou para Geraldo uma das outra experiência de Chico Xavier com seres extraterrestres. Só que esse foi, porque o comandante lá era um ser superior, claro. Só que esse que Chico Xavier contou, que se deu em Ribeirão Preto, a caminho de Ribeirão Preto, foi realmente algo estarrecedor, que causou um pouco de medo no Chico Xavier. Ele acabou relatando isso daí. Eles saíram de Minas Gerais e foram para Franca, interior de São Paulo. Aí chegando lá, foram visitar uma parente que não estava bem, em Ribeirão Preto. Muito bem, no percurso, a caminho, eles perceberam uma luz muito intensa. Inclusive Chico Xavier fala que ele não enxergava de um olho e o outro tinha uma visão muito parcial da realidade, não conseguia registrar cores, detalhes, letras. Ele tinha uma visão realmente comprometida. E ele fala para Geraldinho que quando a luz chegou, estava ele mais dois, o motorista e o passageiro. Quando a luz chegou, era noite, tudo ficou muito claro. Inclusive ele detectou as montanhas ao redor, que não dava para ver nada, era uma escuridão total. Ele detectou as montanhas ao redor, viu alguns animais dormindo, vacas, gados dormindo e etc. E a luz chegou, era uma nave de proporção muito interessante, um objeto discoidal, chegou e lançou um jato de luz no centro da nave. Lançou um jato de luz e do interior desse jato desceu um ser de mais ou menos 3 metros de altura. Um ser realmente alto. A nossa realidade é 2 metros e pouquinho, não é verdade? E esse ser tinha 3 metros de altura. E os braços bastante alongados, iam até o joelho mais ou menos. Era magro, etc. E o Chico não pôde precisar se a roupa era uma roupa ou era mesmo parte da pele, da constituição desse ser, porque é realmente um ser singular, muito diferente. Ele desceu, a nave estava flutuando, ele desceu e se aproximou até Chico, e Chico e os dois integrantes do carro ficaram em maus lençóis, e Chico recomendou a prece e solicitou a presença de Emmanuel, o seu espírito protetor. E Emmanuel aparece. Emmanuel aparece e diz para Chico: ore mesmo, porque esse ser é um ser que não se ajustou bem, não tem o coração, não tem a ética, não tem os bons costumes, o bom sentimento, não tem a questão da religiosidade, da fraternidade. Evoluiu muito cientificamente, tecnologicamente, porém não chegou até o coração. O coração está totalmente empedernido. Então, ore muito mesmo, Emmanuel aconselhou Chico Xavier. Muito bem, esse ser chegou até o Chico, até eles ali, olhou, ele conta, o Geraldinho contando,
o Geraldo Lemos Neto contando, que ele olhou para o Chico Xavier olhou para ele, os olhares cruzaram e Chico sentiu um calafrio intenso. Muito bem, depois disso tudo, o ser dissuadiu-se, desistiu realmente. Voltou-se a uma vaca que estava ali dormindo e levou através de um processo acendeu a vaca, né? Fez com que a vaca ascendesse até a nave. A vaca foi transportada, inclusive dormindo ainda, foi transportada e eles realmente seguiram viagem. Até eles brincam, né? Se você ver de novo um ser desse, corra, porque é perigo iminente. Muito bem, então Chico Xavier conta isso e conta também, claro, a carta, né? Cartas de uma Morta. Esse livro eu recomendo, hein, pessoal? Eu não tenho o livro, mas esse livro você acha em PDF. Cartas de uma Morta. Esse livro, meus amigos, é extraordinário. Fala da mãe de Chico Xavier, visita Marte, Júpiter, como é Júpiter, os habitantes de Júpiter. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós estávamos conversando, hoje eu saí de manhã, meu tio, o Marcos, ele chegou até... Tio Marco, um abraço. Zé Carlos, um abraço também. Beijo no coração de vocês. Foi uma manhã hoje muito prazerosa, realmente acolhedora, aprendemos muito. E nós estávamos conversando, inclusive, meus amigos, para vocês terem uma ideia, em Júpiter, a criança que nasce em Júpiter, uma criança de 6 meses aproximadamente, ela já tem uma consciência muito dilatada, claro, é um planeta muito superior à Terra, Júpiter. E a criança de Júpiter, em 6 meses de idade, já tem uma consciência muito dilatada. E isso é relatado nos livros do Chico Xavier, inclusive Cartas de uma Morta. Então o que acontece? Com 6 meses de idade, essa criança, com 6 meses de idade, eu fui distraído aqui, a Anja tá falando comigo alguma coisa, ela me distraiu aqui, tá? Oh my gosh! Então o que acontece? Essa criança com 6 meses de idade, ela já tem uma concepção muito elevada da realidade. Com 6 meses de idade. Por quê? Porque é um espírito evoluído. Um espírito altamente evoluído. E sabemos que existem espíritos evoluídos no universo. Dr. Reinaldo Leite dando-nos sugestão mais uma vez. Agora encaixou. Nós queríamos saber onde que encaixar a sugestão do Reinaldo Leite. É aqui, nesse momento. Questão número 172 a 188 do Livro dos Espíritos. Questão, repetimos, 172 a 188 do gênio Allan Kardec. O espiritismo está na vanguarda desses avanços, né? Tem bobocas criticando a doutrina espírita que não conhecem a doutrina espírita. São os bobões de plantões que fazem canais aí criticando uma doutrina tão nobre, tão bela, tão instrutiva, tão progressista, que não conhecem nada do espiritismo, que nunca leram nada do espiritismo, nunca leram um artigo sequer criticando a doutrina espírita sem base, sem argumento. São os bobocas de plantão aí que tem que tomar cuidado. Então, a doutrina espírita, por exemplo, em 1857 já falava, a questão 172 a 188, de inteligências extraordinárias que povoam o universo. Então essas crianças com 6 meses de idade, meus irmãos, 6 meses de idade, meus queridos, elas já têm uma concepção muito ampla. Elas já nascem com 6 meses de idade, ela tem consciência de todo ser vivo do sistema solar. Repetimos, uma criança em Júpiter com 6 meses tem a consciência de todo ser vivo do sistema solar. Chico Xavier. Impressionante, não é verdade? Ou seja, a criança com 6 meses tem ali Chico Xavier nela, a mediunidade de Chico Xavier. Toda criança com 6 meses é um Chico Xavier em Júpiter. Em Júpiter, uma criança com 6 meses é Chico Xavier. Chico Xavier, Stephen Hawking, Gary Kasparov no xadrez, Pelé no futebol. Percebem? Freud na psiquiatria, na psicanálise, Freud na psicanálise. Uma criança de 6 meses. Um Francis Collins na engenharia genética. Uma criança na física, um Albert Einstein da física quântica. Uma criança na educação, um Piaget, um Paulo Freire. Uma criança de 6 meses. Ou imagina um adulto nesse lugar. Então, pessoal, nós estamos cercados por uma realidade
não dá para ter uma dimensão, não dá para ter uma ideia. É isso, é o universo fantástico, cercados de possibilidades extraordinárias, estrondosas. É bom viver, é bom sonhar, é bom pesquisar, confrontar. Chico Xavier, espiritismo, tudo está calcado na ciência. A ciência é casuística, não coisas de bobocas que fazem canais para falarem coisas sem sentido algum, que se você for confrontar cai por terra, certo? Então tem que ter cuidado, meus amigos. Olhem esse vídeo, sabe o que vai acontecer? Possivelmente vão haver dislikes. Esses dislikes, infelizmente, é uma perseguição, mas não tem problema. Não tem problema. Minha função do CADEF é falar e eu falo. Muitas vezes os mentores não me deixam, mas eu acabo burlando. Eu burlo e acabo falando. Que nem esse ser de 3 metros que chegou até Chico Xavier. 3 metros de altura. Dizem os ufólogos sérios que, inclusive Chico Xavier fala isso, que 90%, são mais de 100 raças no espaço, 90% são voltados ao bem, à fraternidade, ao amor, à solidariedade, ao sentimento crístico. 90%. Porém, 10% são esses seres aí que infelizmente estão avessos ao bem, e que acabam burlando a proteção e aqui ou ali acabam chegando para fazerem pesquisas que muitas vezes são cruéis, inclusive pesquisas genéticas, implantam chips e deixa a pessoa traumatizada mesmo, porque eles não têm esse sentimento de compaixão de maneira alguma. Então nós fazemos a mesma coisa, às vezes burlamos os mentores. Os mentores falam, fala essas coisas, né? Eu vou e falo mesmo. Então isso daí, isso que eu estou falando não tem nada a ver com o mentor, é eu que estou criticando, é Ednelson Oliveira Pinto que tem o direito de criticar, porque eu vejo a pessoa falando um monte de besteira, eu não vou ficar quieto. Infelizmente essa é a minha natureza, ok? É função do CADEF, porque a partir do momento que eu não puder falar o que eu penso, o que eu acho, então eu paro de fazer o CADEF. Eu acho que o poder de crítica pertence a todos nós, estamos num país democrático, claro, tem que respeitar o boboca lá, eu tenho que respeitar, né? Eu vou respeitar o boboca com todo o respeito que ele merece, mas eu critico mesmo. E se um dia eu ter que reparar isso daí, alguma coisa que os espíritos me acharem, eu fazer o quê? Eu tenho que reparar. Mas é isso daí, é CADEF. CADEF é sucesso, CADEF é poder. Junte-se a nós, Facebook, CADEF no Facebook, 5.000 participantes, ok? Esteja conosco, vamos estudar, vamos crescer em parceria. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good.